que eu estava falando lá, que eu parei lá e agora não me lembro mais? Fermentação? Isso. Vai ver Da lá. parte mais de barril, Olha os bolinhos lá. Casca-bolo. É. Tá fermentando. Cheio de óculos. Esqueci. O que você precisa? pezinho. Óculos. Tô gravando. É. Você quer o meu? Tem uma ali em cima daquele tonelzinho lá do alambique ali, alguém pode pegar aí? Daí eu dou uma espiada aqui, mostrar o que a gente faz aqui. Aqui é o melado. Na fermentação. O melado vem de lá, tá vendo? Por aquela mangueira, tem uma bomba naquele tanque ali fora. Obrigado. Eu descarrego. Cheirinho é bom. Eu carrego o melado tudo em tanque de 1000 litros. De polietileno de uso alimentício. Aí a gente transporta, carrega o caminhão, descarrega tudo por mão de homem. Não bota a mão em nada. Uma que é para não fazer força, né? Outra que é para não contaminar nada. Então, descarrega no tanque de inox que tem aqui atrás, ali outra bomba de inox joga o melado para cá. Daí eu transfiro uma quantidade de melado e aqui, daqui de fora desse reservatório vem a água. Então, daí eu me faço a mistura, melado com água aqui e eu tenho meu pé de cubo aqui que é o fermento, né? A levedura. Saccharomyces cerevisiae, né? Eu trabalho com Saccharomyces cerevisiae. É o mesmo que faz cerveja também. Só que quando ele vai trabalhando aqui, ele vai se especializando nisso, né? Também tem essa capacidade, a levedura faz isso, vai se especializando numa coisa, tá? E eu trabalho aqui com uma cepa selecionada, mais bem desenvolvida, que é um pouco melhor do que essa comum que existe por aí, tá? Que é comumzinha, aí ela aceita fácil contaminação, etc. E ela não trabalha um mosto assim muito rico em açúcar. O meu fermento aqui, ele já aceita um teor de açúcar mais alto um pouco e produz um mosto depois com uma quantidade de álcool mais elevada um pouco, tá? Meu rendimento vai lá na destilação um pouquinho maior. Deixa eu aparecer uma praguinha dessa. Não tem. Aí, se a fermentação tiver algum problema, de contaminação, o cheiro não é bom. Chega a ter cheiro, às vezes, até de loucura, tem fermentação aí, né? Ou se ela tiver com fermentação ácida, né? Quando a gente está produzindo ácido acético aqui, uma fermentação acética, aí enche daquelas, umas mosquinhas miudinhas, tipo pousadinhas aqui assim, em volta aqui assim da fermentação também, tá? Então, às vezes, a gente chega, às vezes, a esses alambiques assim o mais rudimentar, né? E existe isso ainda, né? O pessoal tem muito isso. Então aqui o que eu fiz? Coloquei o melado, a água, e eu tenho meu pé de cubo aqui, que a fermentação ainda está bem tranquila e tal, porque tem um pouco de fermento ali dentro. Eu ainda estou fazendo ele se reproduzir, né? Daí demora um pouquinho mais, mas isso é aceitável no início, não tem problema, mas mesmo assim eu separo sempre essa cachaça que eu faço, as primeiras, quando eu estou reproduzindo fermento, e destilo elas todas depois, de lei. Daí, na biodestilação a gente tem outro ganho de qualidade grande, né? Quando você elimina toda a acidez que tinha que aparecer na menu. Aqui o que a gente controla? Daí aqui, a gente tem que ter limpeza, tudo sempre bem higienizado, limpo. Evitar de falar em cima disso aí, para não contaminar, né? E se alguém quiser dar uma cheiradinha e depois chegar assim, cheirar fora. Botar para fora, não. Aí, eu controlo aqui a temperatura. Então, minha dona de inox, isso facilita aqui. Eu encosto só as costas das mãos aqui, eu já sei mais ou menos a temperatura fantástica, né? Eu já sei se ela está boa ou não, essa aqui está boa. Trabalhando dentro de uma faixa de temperatura assim, ideal, sabe? Ela deve estar entre 28 e 29, isso aqui agora. Agora, né? Tem criança de frio. Mas a gente faz isso mesmo. A gente chega de vez em quando e faz uma leitura de temperatura. E no início, a temperatura está aqui. Eu vou ver porque é 28,8, 29 graus.
Essa é a temperatura que eu gosto para fermentação. A pesquisa diz que é bom entre 26 e 28. 26 e 24. 29 é onde vai aparecer os melhores elementos secundários na bebida. Essa é a temperatura de fermentação. Isso eu já sei. Essa é a experiência minha. Quando eu carrego a fermentação, eu encho isso aqui, aí a gente tem que ver a brixagem, o teor de açúcar aqui que a gente vai trabalhar, né? Então, esse aparelhinho aqui, o sacarídeo aqui, brix, vai me dar, ó, eu estou com 10% de açúcar aí ainda, nessa fermentação. O ideal é quanto? Começou com 20, está com 10 agora. 10% de açúcar que tinha aqui, o fermento já transformou em quê? Álcool. Liberou o CO2, né, no meio do processo. É isso que está acontecendo aqui. Então, aí, quando isso aqui zerar totalmente, a fermentação para, aí eu transfiro para lá para fazer a destilação. Para que serve esse? A serpentina? Para controlar a temperatura. Aqui agora, nesse momento aqui agora, eu estou circulando água fria aqui por dentro dela, está passando um pouquinho de água, essa água vai, desce, vai até o fundo, sobe, sai lá, e aí ela é devolvida para o rio. Então o rio para sair. É só para manter a temperatura controlada. É um processo simples, mas que funciona muito bem. Então, no caso, antes estava esse tonel vazio, aí tu botou o fermento, o melado e depois a água. O melado e a água tem que entrar juntos, porque o melado é muito doce. Se você entrar só com o melado tem 80 brix mais ou menos. O melado nele nada sobrevive, tá? Então, se você botar só melado, ele acaba matando a levedura também. O melado é muito doce. Ele vai com água para quê? Para baixar aqui com os 20 brix, né? E daí você vai ter mais ou menos 10% depois de álcool nesse moço aqui. Cada 2 brix, né? O fermento, né, reverte 15% de álcool. 2 graus de açúcar e 1 grau de álcool. Mais ou menos, tá? Como o meu fermento aceita um pouquinho mais de teor alcoólico, depois aqui no mosto final, pronto, então eu começo acima dos 20%, tá? Eu trabalho um pouco mais. Enquanto quem trabalha com caldo de cana, trabalha só com 16 brix. Eles vão ter só 8% depois do teor alcoólico no mosto. Isso, quanto menos álcool você tiver no gosto, mais risco de contaminação também você tem. Então, quanto melhor o fermento, mais álcool no gosto, melhor. Também. E ele faz isso no mesmo prazo do outro, mais ou menos em 24 horas também. 20 horas ele está parando, né? A gente fala em 24 porque depois você deixa ele umas 2 horas aqui descansando, 1h30, 2 horas, aí retira para não passar fermento para lá, para o destilador, porque não é bom, se você jogar célula viva daqui para lá, o fermento é biológico, é vivo, né? Aí você vai aparecer um elemento secundário que é ruim na cachaça, que é o furfural. O furfural é um aldeído, né? E ele vem em função da fibrogenação de célula viva. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso. Filtro não resolve muito, sabe? O negócio é só se passar um pouquinho, você passa. Não há como fazer isso. Filtro rápido tudo, se você fizer, né? Para não passar. Porque a célula é muito pequena. O filtro tem que ser de 0,5 milímetros para segurar isso aí, né? Ainda passa alguma coisa. Então o negócio é você ter um manejo bem adequado, cuidado, bem aqui, para você ter um nível de cultural bem baixo. E depois quando a gente destila, você elimina isso aí tudo. Não tem mais. O furfural, se você parecer na tua cachaça, botar para envelhecer mesmo, depois de envelhecer, ele continua. Ele não oxida. O aldeído não oxida. Muito bem. Alguma coisa a mais que vocês queiram saber? O que é brix? Brix é grau de açúcar. É uma unidade de medida. Você mede o álcool em GL, né? Ou em porcentagem do volume, né? Que é a mesma coisa. GL por cento do volume é igual. E
E o açúcar, o teor de açúcar é medido em mix. A unidade de açúcar. Quando a gente põe caldo de cana para fermentar, outra coisa. Caldo de cana é basicamente sacarose, né? E um pouco de frutose. Além das gomas, né? Cana tem até cítrica. Caldo de cana tem até cítrica. Mas aí você vai ter sacarose e frutose. A levedura transforma isso primeiro em glicose para depois transformar em álcool. Ela tem o trabalho ainda de... Ela tem que fazer isso aí. E quando a gente entra com melado aqui, tu já entra com glicose. Porque quando dá fermento o caldo de cana para condensar, né? Aí já inverte o açúcar. Você tem sacarose já transformado em glicose. Quase a totalidade. E assim, a gente nunca chegou a 30 graus aqui, se chega a acontecer, né? Subir um pouquinho e lava mais um pouco a água aqui, tá? Dá uma mais friada. Se acontecer de chegar a 32 graus, acima de 32, você já incorre em risco de contaminação. Já fica muito quente isso aqui. E se acontecer, a história que eu estava contando do meu vizinho lá, por causa da festa que teve aqui no fim de semana, a mulher e a filha dele seguraram ele em casa no domingo de manhã, porque queriam vir junto para a festa e tal, e elas demoraram para se arrumar. Não sei como é que pode, né? Não é tão rápido, né? Essas coisas. Mas ele era para estar às 8 horas da manhã já para cortar água nas serpentinas da fermentação dele lá. E as horas de fermentação deles são de madeira, pior ainda. E aí o cristal chegou às 11h30 da manhã. Na sala de fermentação da destilaria dele. Ele chegou lá, já estava com o Brix bem baixo e a temperatura estava em 36. Em 36 o fermento já começa a morrer. Provavelmente o fermento dele foi até 38. Aí a metade já morre. Se chegasse a 40, já está tudo parado e o fermento já está todo preto, tudo morto. 40 graus morre tudo. Não sobra nada. E ele lá, ele contou, ele é bem honesto, você sabe, ele contou. Chegou lá, estava em 36 graus a temperatura. Perdeu O cheiro é gostoso. Ele conseguiu salvar no E nada, ele vai tirar uma cachaça bem ácida, cheia de ácido, Vai né? ter que